O sol mal surgia no horizonte, e os gritos de centenas de pessoas podiam ser ouvidos na grande embarcação que cortava o Atlântico. Entre elas estava Manuel, um jovem de apenas 17 anos, arrancado de sua terra natal, separado de sua família e carregando no olhar a confusão e o medo de quem jamais havia deixado o vilarejo onde nasceu. Os dias anteriores foram uma sucessão de caos. Soldados e comerciantes, em uma combinação cruel de força e ameaça, haviam transformado sua vida e a de outros como ele em um pesadelo constante. A embarcação era enorme, mas não suficiente para a quantidade de pessoas amontoadas em seus porões. O cheiro de suor, de água misturada à comida podre e ao medo puro era quase insuportável. Manuel sentia seu coração apertar a cada passo, a cada empurrão e cada ordem gritada pelos homens que administravam o navio. Ele olhou para os lados e viu rostos familiares, jovens e idosos, mulheres e crianças, todos sufocados, alguns já perdendo a consciência diante da pressão e da falta de ar. As vozes misturadas formavam um som angustiante. Choros, gritos e lamentações. Não havia espaço para se mover, e a sobrevivência parecia depender apenas de suportar o sofrimento sem desmaiar. Manuel segurava firme nas mãos de um garoto menor que ele, tentando transmitir coragem, mesmo sem sentir nada de coragem dentro de si. Ele pensava em sua mãe, em seus irmãos, no cheiro da terra e do fogo das aldeias que havia deixado para trás. Cada lembrança era uma faca atravessando seu peito. Ao longo dos dias de travessia, o sofrimento físico se tornava quase tão intenso quanto o sofrimento psicológico. Alguns tentavam se comunicar, mas a fome, o medo e o cansaço deixavam todos em silêncio, exceto pelos gritos dos responsáveis pelo navio, que batiam e ameaçavam quem ousasse reclamar. Manuel descobriu rapidamente que qualquer tentativa de resistência era punida de forma cruel e rápida. A disciplina imposta era uma mistura de medo e dor constante. Entre os porões apertados, Manuel e outros jovens tentavam se apoiar mutuamente. Havia quem tentasse cantar silenciosamente, apenas para lembrar-se da própria humanidade, mas até essas pequenas manifestações eram sufocadas pela realidade cruel do navio negreiro. Cada hora que passava, cada movimento, cada respiração, parecia ser um teste para suportar a própria existência. Ao se deitar sobre o chão sujo, sem espaço para esticar as pernas, Manuel percebeu que o que vinha pela frente seria ainda pior. A viagem não tinha data certa para acabar e não havia garantias de sobrevivência. Ele compreendeu com dor que a escravidão não era apenas o trabalho forçado, mas um processo contínuo de destruição da esperança e da dignidade humana. O jovem fechou os olhos, rezando silenciosamente para não esquecer quem ele era, quem sua família era, e para manter acesa a chama da resistência que não podia ser apagada, mesmo dentro daquele navio. Após semanas no mar, o navio finalmente atracou. Manuel mal podia acreditar no que via. Homens e mulheres eram arrastados para o cais, inspecionados, contados e classificados como se fossem mercadorias. A dor da viagem não desaparecera. Ao contrário, o cansaço, a fome e o medo se misturavam com a sensação de desamparo diante dos homens que decidiam o destino de cada um. Ele sentiu o coração apertar quando percebeu que cada gesto, cada palavra, cada olhar poderia significar castigo ou separação. Ao sair do navio, o choque de luz e de movimento o atingiu com força. O cheiro do porto misturava água salgada, urina, suor e o aroma distante de riqueza que ele jamais experimentaria. Soldados e comerciantes gritavam ordens, empurravam e separavam os recém-chegados em filas. Manuel tentou manter a calma, mas suas pernas tremiam e a mente lutava para processar o que via. Mulheres eram separadas de homens, jovens eram contados, e os mais fortes eram rapidamente levados para lugares de trabalho forçado, enquanto os mais frágeis eram ignorados ou descartados. Ao lado de Manuel, um garoto começou a chorar. O som era quase insuportável, lembrando a todos da própria vulnerabilidade. Ele segurou a mão do amigo, tentando transmitir algum tipo de conforto, mas ambos sabiam que a realidade não permitia consolo. Cada passo que davam era acompanhado de olhares de desconfiança e ameaças silenciosas dos guardas. Não havia espaço para dúvida. A escravidão não era apenas uma questão de trabalho, mas de controle absoluto da vida humana. Nos dias seguintes,
Manuel foi levado para uma fazenda, onde o trabalho começaria de imediato. O terreno era vasto, e o proprietário, um homem severo, inspecionava cada trabalhador como quem avaliava ferramentas. Manuel tentou se apresentar, dizer seu nome, mas logo percebeu que isso pouco importava. Ele não era mais humano para eles. Era força de trabalho, uma mão que serviria para enriquecer alguém sem qualquer direito. O sol castigava os corpos, e a rotina era exaustiva. Desde o amanhecer até o anoitecer, os trabalhadores eram obrigados a cumprir tarefas impossíveis, sob olhares severos e castigos para qualquer deslize. Manuel sentiu a fome corroer seu corpo, e o cansaço parecia esmagar a alma. Cada golpe de chicote ou ordem gritada era uma lembrança de que a liberdade havia sido completamente arrancada. Mesmo assim, ele se agarrava à memória de sua família, às histórias de sua aldeia e ao desejo de um dia reencontrar sua mãe e irmãos. Cada noite, quando conseguia descansar em algum canto, fechava os olhos e se imaginava livre, correndo pelos campos, respirando o ar puro da terra natal. Essa imaginação era a única forma de manter a própria humanidade diante da brutalidade diária. A cada amanhecer, a mesma rotina recomeçava. E Manuel compreendeu que a escravidão não era apenas a perda da liberdade física, mas a tentativa constante de apagar a esperança. Era um processo lento e cruel de desumanização, onde o corpo era explorado, a mente constantemente humilhada e a alma ameaçada. Ele percebeu que sobreviver não era apenas continuar vivo, mas manter acesa a memória de quem era e de onde vinha, mesmo diante do desespero. A fazenda era vasta, mas não havia espaço para descanso emocional. Cada trabalhador que tombava diante do cansaço e da dor era rapidamente substituído. E Manuel compreendeu com clareza aterradora que naquela realidade a escravidão não poupava ninguém, independentemente da idade ou da força. Os dias na fazenda se transformaram em um ciclo de dor, fome e medo. Manuel acordava antes do amanhecer, quando o céu ainda estava escuro, e seguia as ordens do capataz sem questionar. Cada movimento, cada gesto era supervisionado, e qualquer erro era punido. O cansaço físico era imenso, mas o psicológico era ainda mais cruel. A sensação de ser propriedade de alguém corroía a autoestima, transformando homens e mulheres em sombras de si mesmos. O trabalho começava com a colheita de cana-de-açúcar, um esforço que demandava força e resistência extrema. O sol castigava os corpos, e o chão duro cortava os pés descalços. A sede era constante, mas a água era escassa e muitas vezes impura. Os gritos dos capatazes se misturavam aos lamentos dos trabalhadores, criando uma sinfonia de dor e desespero que se estendia de manhã até o entardecer. Manuel observava seus companheiros, alguns mais velhos, já exaustos, outros mais jovens, tentando encontrar forças para continuar. Muitos desmaiavam ou adoeciam, mas a fazenda não mostrava piedade. Os doentes eram deixados de lado ou submetidos a punições ainda mais severas, como forma de manter o medo e a disciplina. Cada dia era uma batalha pela sobrevivência, e cada noite era marcada pelo cansaço extremo e pela dor que corria pelos músculos e ossos. Mesmo assim, Manuel se agarrava a pequenas formas de resistência silenciosa. Ele memorizava canções de sua aldeia, lembrava-se das histórias de seus antepassados e sussurrava orações que ninguém podia ouvir. Esses momentos de lembrança eram os únicos em que podia sentir que ainda tinha uma identidade própria, uma humanidade que ninguém poderia tomar completamente. A escravidão, como Manuel descobriu, não era apenas física. Ela era psicológica e emocional. Cada ordem gritada, cada ameaça de chicote, cada olhar de desdém era calculado para esmagar a esperança. Mas, paradoxalmente, era também dentro dessa opressão que surgiam pequenas fagulhas de força. Um gesto de amizade entre trabalhadores, uma palavra de incentivo sussurrada, ou apenas a lembrança da liberdade perdida, tornavam-se fontes de coragem. Durante meses, Manuel trabalhou sem descanso, aprendendo a suportar a dor sem quebrar completamente. Ele viu amigos e familiares serem separados, vendidos para outros senhores, e soube que a vida sob a escravidão não oferecia garantias. Ainda assim, a solidariedade entre os que restavam se tornava vital. Cada gesto de cuidado, cada compartilhamento de alimento escasso, era um ato de humanidade que resistia à brutalidade do sistema. A fazenda
enorme e organizada, funcionava como uma máquina de exploração. Mas Manuel aprendeu a observar, a calcular cada passo, a proteger-se, a não perder a esperança de um dia reencontrar sua liberdade. Ele entendeu que a escravidão era mais do que trabalho forçado. Era um sistema desenhado para apagar a identidade e a dignidade humana, mas que jamais conseguiria apagar completamente aqueles que mantinham viva a memória de sua terra, de sua família e de sua cultura. No silêncio da noite, quando o trabalho cessava, ele se deitava exausto, mas com o coração ainda pulsando, mantendo viva a promessa de que um dia a liberdade seria sua. E foi nesse sofrimento contínuo, nessa luta diária pela sobrevivência, que Manuel descobriu algo fundamental. A força da esperança, por mais frágil que parecesse, era mais resistente do que qualquer corrente ou chicote. Os anos na escravidão passaram como sombras intermináveis. Manuel cresceu, endureceu o corpo, mas manteve acesa a chama da esperança. Cada dia de trabalho forçado, cada golpe, cada olhar de desprezo, não conseguiu apagar a memória de sua aldeia, nem a lembrança da mãe e dos irmãos que ficaram para trás. Ele aprendeu que, mesmo sob o sofrimento mais extremo, a dignidade pode sobreviver quando a alma se recusa a ser vencida. Na fazenda, Manuel observava o ciclo cruel que repetia a cada geração. Crianças começavam cedo a trabalhar, mulheres eram sobrecarregadas e homens castigados para que o medo permanecesse. Mas também percebia pequenas resistências silenciosas. Um trabalhador que escondia um alimento para dividir com outro, uma oração murmurada antes do amanhecer, um sorriso compartilhado entre irmãos de luta. Cada gesto era uma afirmação de humanidade, uma maneira de dizer que a escravidão podia controlar o corpo, mas jamais poderia aprisionar totalmente o espírito. Manuel se tornou para os demais uma referência silenciosa de resistência. Ele ajudava os mais fracos, protegia os jovens da brutalidade excessiva e compartilhava histórias de sua terra natal, mantendo viva a memória de uma vida livre. Era como se a cada gesto, cada palavra de incentivo, ele desafiasse o sistema que buscava reduzir todos à submissão completa. Mas a lição mais dura vinha do próprio olhar daqueles que o controlavam. Eles não viam nele um ser humano com sonhos, medo ou saudade. Viam apenas força de trabalho. E foi essa percepção que tornou a experiência ainda mais cruel. Saber que sua existência, seus sentimentos e sua história eram invisíveis para quem detinha o poder. Era um sofrimento que ia muito além do físico, atingindo a mente e a alma. Mesmo assim, Manuel encontrou formas de manter sua esperança. Aprendeu a valorizar pequenos triunfos, conseguir uma pausa para beber água, proteger um amigo de um castigo injusto ou mesmo recordar uma canção de sua aldeia. Esses momentos eram o combustível que sustentava a resistência silenciosa de cada um. Ele entendeu que a verdadeira força não vinha da opressão que recebia, mas da coragem de manter sua identidade intacta, apesar de todas as tentativas de destruí-la. Ao olhar para os outros jovens que chegavam ao trabalho forçado, Manuel sabia que cada um carregava dentro de si a mesma necessidade de sobreviver e manter sua dignidade. O sistema da escravidão tentava quebrar todos, mas aqueles que mantinham viva a memória de quem eram, resistiam de maneira invisível, silenciosa e poderosa. E foi nesse esforço coletivo, muitas vezes despercebido, que Manuel encontrou sentido para sua própria existência. A história de Manuel é um lembrete de que a escravidão não é apenas trabalho forçado. É uma tentativa cruel de apagar a humanidade, a memória, a cultura e os sonhos, mas também mostra que mesmo nas condições mais desumanas, a esperança e a resistência podem sobreviver. Ele aprendeu que cada gesto de solidariedade, cada lembrança da liberdade, cada ato de coragem, por menor que pareça, representa uma vitória sobre o sistema que buscava reduzi-lo à submissão completa. E é por isso que a escravidão é muito pior do que se imagina. Não apenas pelo sofrimento físico, mas pelo ataque à alma, à dignidade e à identidade humana. A única forma de resistir e sobreviver é manter viva a memória, a esperança e o espírito de liberdade, mesmo quando tudo ao redor parece tentar apagá-los. Manuel e tantos outros como ele são a prova de que a humanidade não pode ser completamente destruída, mesmo nas sombras mais profundas da opressão.